a gente tava aqui, né, tudo mais, a gente tava aqui, e a gente encontrou o canal da minha prima, e ela tá gravando no meu celular. Então tem mais canal do YouTube. Oh, que galera. Mostra ali, ó, mostra ali. Toda minha cara, eu é porque eu ganhei da minha tia. Pega a escola, segundo ano, né? Porque eu tava no primeiro. Eu ganhei da minha tia. Também não canção, né? Mas ela colocou umas. Ela tinha assim. Tinha. Só que não. Ela tinha, mas a minha tia me deu. Já era da mamãe, aqui. A mamãe já foi. Aquele. Tem que brincar. Olha pra cá. Olha, eu tô um pouquinho. Nossa, sai. Sai, aqui não pode sair. Mostrei ela nas costas. A minha cara. A bicha. Quando chegar na aula, eu vou fazer um vídeo para vocês. Mãe do rosto. Oi, galera. Chegou. A gente tem que estudar, que é o meu irmão, gente. Não sei se eu posso falar. Vou tirar. Pra gente estudar melhor. Daí, por enquanto, eu não tenho lanche, né? Pode ser dias com aulas, graças a Deus. Foi você que falou isso. Gente, na hora que ela falou isso, ele tava ali. Foi só a Helena. Acabou? Uhum. Bota outro.